Eu vou trabalhando aqui, o João vai trabalhando lá. Você que está em casa, né, nós estamos aí felizes, saltitantes, mais uma vez, viu, Tchê? Nós estamos numa alegria muito grande, tá? Trabalhando com o nosso assunto de conhecimentos bancários aí. E vamos começar com a sua questão. Eu acho que as questões deles têm numerações diferentes, eu creio, né? Então, logicamente, eu vou seguindo a minha aqui, tá? A nossa, nós começamos a partir dessa questão de número 67, que diz ali, ó, julgue os itens relativos à abertura e movimentação de conta corrente. Aí diz assim, ó, o candidato a cargo legislativo que esteja inscrito no CCF, cadastro emitente cheque sem fundo, não pode abrir uma conta corrente. Detalhe, ele pode abrir sim, ele pode abrir desde que você tenha o quê? A utilização de cartão de débito. Ele não impede você de abrir uma conta corrente, tá? Ele não impede você de ter o quê? A sua conta, mas logicamente você não pode ter o quê? Cartão de crédito. Então marca lá para nós, João, no quadro lá, a nossa primeira aí está errada, tá? É vedada a abertura de conta corrente em nome de pessoa física que não esteja inscrito no CPF. Então, se você não tem CPF, você não é ninguém, tá? Você simplesmente não existe. Portanto, correta também essa questão, tá? Aí diz assim, ó, no que concerne ao uso de cheque, julgue os seguintes itens. Diz ali, em caso de conta corrente conjunta, a emissão de cheque sem fundo, sem cheque sem a necessária provisão de fundos, acarretará a inscrição de todos, pinto todos, os titulares na conta da CCF. Primeiro raciocínio, olha aqui, ó, a normativa de dezembro de 2006, essa normativa que você tem do nosso Banco Central, diz que somente de quem fez a emissão. Perfeito? Somente quem fez a emissão. Porém, no site da FEBRABAN, diz que você pode colocar todo mundo na jogada. Agora, eu, se fosse você, entrava com recurso, tá? O gabarito dessa questão está errado. Porém, se ela der como correto, ela seguiu a normativa da FEBRABAN. Mas quem estabelece normativas não é a FEBRABAN. Federação de Bancos Brasileiros, ela deve seguir as normativas vindo do Conselho Monetário Nacional e do nosso Banco Central. Por favor, pare de falar no telefone ali. Para de falar no telefone. Tá certo? Então, o que nós vamos encontrar? A ideia básica que você tem é exatamente essa. Questão, portanto, errada pela normativa de 2006, tá? Somente de quem fez a emissão. O site da FEBRABAN diz o quê? FEBRABAN diz todos, e não são todos, somente de quem emitiu. Caso um cheque fique bloqueado até por motivo de compensação por prazo superior ao regulamentado, o valor depositado deve ser remunerado por dia de excesso pela taxa de juros equivalente à taxa referencial Selic. Corretaço também, correto. A instituição financeira é obrigada a fornecer gratuitamente até 10 folhas de cheques por mês ao correntista que reúne os requisitos legais para o uso desse documento. Correto também, fechadaço, tá? Olha o que diz na sequência. Julga os itens que seguem referentes ao sistema de pagamentos brasileiros. Ali nos pagamentos brasileiros diz assim, caso a instituição financeira que será debitada não apresente saldo suficiente no momento da liquidação, o correspondente mensagem eletrônica enviada ao Banco Central do Brasil por essa instituição será imediatamente cancelada. Correto. Nós lembramos sempre que aquela famosa conta reservas bancárias que nós temos aí, ela sempre deve apresentar para nós hoje saldo zero dentro dessas contas, o quê? Reservas bancárias, tá? Diz ali para nós, então, o seguinte, deixa eu só marcar aqui, para eu não me perder. Diz ali, ó, a conta reserva bancária é de titularidade obrigatória. Risca, é de titularidade facultativa, quando você está lidando com bancos de investimento, bancos de câmbio, bancos de desenvolvimento, bancos múltiplos, sem carteira de comercial. Bancos com carteira comercial, ela é, praticamente para nós, ela estabelece como sendo obrigatória, ela seria o quê? Facultativa, perfeito? Então, o termo obrigatório para nós ali está errado. Conta de reserva bancária é de titularidade facultativa para banco de investimentos e nossos bancos múltiplos com carteira. Tá? Então ficou errada a questão de número 73 para mim, eu não sei qual é a sua. Diz ali, até 2002 o sistema de pagamentos brasileiros não estava estruturado para que o Banco Central do Brasil pudesse acompanhar as operações em tempo real. Perfeito. Razão porque a autoridade monetária tinha que arcar com o risco de crédito em eventual inadimplência de alguma instituição. Correto. Detalhe interessante, nós temos hoje, olha aqui, ó, você operacionaliza com saldo zero. Tá? Olha o que diz para nós na sequência, para mim ali, será o de número 75, para você não sei. Com referência às funções do Banco Central do Brasil. Diz ali,
O Brasil segue o regime de metas de inflação. Perfeito. Caso a meta não seja cumprida, o presidente do Banco Central do Brasil divulgará publicamente as razões do descumprimento por meio de carta aberta ao ministro da Fazenda. Corretaço, tá? Quem assiste aula no presencial sabe até que nós temos um aluno que leu essa maldita carta, tá? Diz ainda, as agências de turismo autorizadas a operar com câmbio, não mais. Agências de turismo não operam mais com câmbio, portanto, errada para nós. As operações de arrendamento mercantil, por não serem operações de crédito, não fazem parte do escopo de fiscalização do Banco Central. Mentira, né, cara? Arrendamento mercantil faz leasing. Arrendamento mercantil faz leasing. Conselho Monetário Nacional, órgão normativo que estabelece as regras de funcionamento e fiscalização dos entes participantes do Sistema Financeiro Nacional, é hierarquicamente subordinado ao Banco Central do Brasil. Deus santo, me toque fogo, tá errado, cara, tá? Diz ainda, nas operações do mercado aberto, o Banco Central do Brasil emite títulos, não emite mais títulos, Banco Central não emite títulos, os títulos nossos hoje da dívida pública, Secretaria do Tesouro Nacional, portanto, errado. No que concerne as entidades operadoras do Sistema Financeiro Nacional, julgue os itens a seguir. As sociedades distribuidoras de títulos de valores imobiliários podem intermediar operações no mercado de câmbio. Correto, pode sim. Inclusive, você tem uma lista na sua revisão das instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de câmbio. Os bancos de investimento não recebem depósito à vista, mas estão sujeitos às legislações, desculpe, às regulamentações do sistema de norma de Basileia, correto. Nós temos o quê? Toda normativa deve ser seguida, corretaço. Os bancos de desenvolvimento possuem, tal como os bancos comerciais, a faculdade de criar moeda, erradaço, não cria moeda, é uma instituição não bancária. As cédulas hipotecárias fazem parte das operações ativas? Não. Passivas, está errado, passivas. O financiamento de capital de giro e a subscrição ou aquisição de títulos e valores imobiliários fazem parte das operações ativas dos bancos de investimento. Corretaço, normativa 2624 de 1999, correta essa questão. As debêntures fazem parte das operações passivas das sociedades de arrendamento mercantil, falado em revisão, cara, olha que coisa linda, mas eu fiquei feliz para cacete. Manjo que é um velho feliz, fui eu. Tá? Fui eu. Beleza? Muito feliz. A nossa prova está melzinho na chupeta, cara. Muito bem. Correta essa. Olha o que vem na sequência. Acerca da... O cara que falou, o palhaço que falou que eu não dei o edital, tatu. Muito bem. Olha o que diz ali, ó. Acerca das funções, das características, deve ter uma saveiro velha, rebaixada, anda escutando leque, lepo. É isso aí que você escuta, Jacu. Olha o que diz. Acerca das funções e das características da CETIP e da Selic, julgue os itens subsecutivos. Olha que coisa linda. Diz ali. O Selic funciona em tempo real, com liquidação da operação, mediante a transferência dos recursos para a instituição financeira vendedora e a transferência dos títulos para a instituição compradora. Fechou? As transações realizadas na CETIP envolvem basicamente títulos públicos de renda... CETIP não. CETIP é título privado. Basicamente é o quê? O privado. Público quando é o quê? Estadual ou é municipal. Portanto, errado. A liquidação das operações do CETIP restringe-se à operação bilateral? Não. Também fazemos operações multilaterais, tá? Portanto, errado. Embora, às vezes, a nossa banca costuma, às vezes, fazer uma jaca, tá? Dizendo que não, mas a principal delas, ou coisa e tal. Aqui existe multilateralidade e bilateralidade, perfeito? Nós aqui, se a multilateral não restringe só a bilateralidade, portanto, errado. Mas se vierem aí com o gabarito certo em cima, metam um recurso em cima, que lá no site oficial da nossa CETIP você tem o quê? Multilateralidade, portanto, duas opções, não restringe somente a uma, tá? A respeito das funções da CVM, diz ali, a CVM é uma entidade privada sem fins lucrativos, é uma autarquia e ela não é independente, está vinculada ao Ministério da Fazenda, está errado. Compete à CVM manter o registro de companhias para negociação em bolsa e mercado de balcão, fechadaço, tá? Inclusive na revisão nós falamos para vocês, mercado organizado e não organizado, correto. As bolsas de mercadorias e futuros têm autonomia financeira, patrimonial administrativa e são fiscalizadas pela CVM, fechado também. Diz a Linda, com relação ao CRSFN, tá?
tá? Constitui atribuição da CRSFN julgar a aplicação de multas e custos financeiros associados ao recolhimento compulsório. Fechou, determinados pelo Banco Central e em cima do pedido. Compete a CRSFN julgar em primeira instância questão igualzinha ao Banco do Brasil 2002. Repetirão questão, Banco do Brasil 2002. Essa questão está igualzinha, é segunda e última instância, tá? Portanto, está errada essa questão. Igualzinha Banco do Brasil 2002, diz na sequência. Julgue os itens relativos à formulação e execução da política monetária no Brasil. Deus santo, na revisão nossa, o Banco Central está autorizado a instituir recolhimento compulsório de até 100% sobre os depósitos à vista, até 60% sobre as demais operações passivas das instituições financeiras. Com a Lei 4595, artigo 10. O artigo 4 dizia que era o Conselho Monetário Nacional. Correto. Operações de redesconto bancário são operações compromissadas realizadas entre o Banco Central do Brasil e as instituições previamente credenciadas, denominados dealers. Dealers são as instituições financeiras, quem joga pouco sabe o que eu estou falando, o que está na vez, tá? Aquele que simplesmente faz o quê? A compra com o fim de assistência financeira e de liquidez, ou seja, alguém que pode fazer a compra desses títulos que estão em negociação, correto. As operações de mercado aberto são transações realizadas diariamente na compra e venda de títulos da dívida pública, emitidos pelo Banco Central do Brasil, não. Banco Central não emite mais títulos, tá? Banco Central não emite títulos. Títulos públicos federais são emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, portanto, errado. A redução da alíquota do recolhimento compulsório e a compra de títulos em operações de mercado aberto são exemplos da adoção de uma política monetária expansionista, a lei de oferta e procura, uma vez que ambas elevam a quantidade de moeda em circulação na economia. Fechou? Quando você mexe com a questão dos depósitos compulsórios, você pode ter mais ou menos liquidez no mercado. Correto. O Brasil adota desde 1999 os sistemas de metas de inflação em que o Banco Central do Brasil define a meta para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, sobre o qual são aplicados intervalos de tolerância definidos em lei de mais ou menos 2%. São simplesmente onde você pode oscilar em termos de mercado. Correto também, tá? Detalhe que nós temos basicamente, diz ali, ó, com relação às características e funções do mercado monetário e do mercado de crédito, vim a seguir. Essa questão aqui, ó. Tá? Essa questão é um baita de um abacaxi. A normativa que ele pega texto de um e conclui com o texto do outro. Tá? Detalhe que nós temos, quando você faz a leitura aqui, o termo que aparece, tem uma conversona no fundo, aí dá para escutar daqui, hein, caramba? Dá para escutar daqui, ó. Deus santo, a coisa hoje está feio, um no telefone, outro conversando, vamos começar a arrancar roupa agora aqui também. Todo mundo pelado, muito bem, o velho está feliz, todo mundo pelado agora, muito bem. Voltando então. Parar de falar agora? Pararam. Eita ferro, muito bem. Olha o que diz na sequência. Essa questão aqui, moçada, olha que bonitinho. São operações típicas do mercado monetário conhecidas como operações compromissadas. Operações de compra com compromisso de revenda assumido pelo comprador. Fechou. Aí ele colocou ou venda com compromisso de recompra assumido pelo vendedor. Isso também existe. Só que na nossa normativa ele utiliza o termo conjugada. E o nosso professor de matemática, logicamente a nossa lógica matemática, sabe que conjugada é e, né, professor? E não ou. Raciocínio lógico. Ó, é ou. Ele colocou aqui e não e. Pela lei, portanto, conjugada deve ser o quê? E. Isso e não ou, como está aqui. Então, nós vamos de errada. Porém, se eles derem como correta, você pode pedir para o professor de raciocínio lógico, o professor Lustosa, fazer para você o recurso, porque está errado, que não é ou, é e, porque é o quê? Conjugada. Perfeito? Diz ainda, no mercado monetário, a oferta da moeda definida pelo Banco Central do Brasil praticamente repetiu a questão de cima e atende a seguinte relação. Quanto maior a taxa básica de juros, quanto maior será a demanda, não. Você aumentou os juros, as pessoas pegam menos dinheiro para você poder conter a inflação. Portanto, errada essa alternativa. Tá? Aí vem uma outra questão interessante no que diz respeito às características das ações e das debêntures. Trabalhamos ontem, isso acho que coisa linda, tem nas suas revisões, todas têm isso. Bem como o funcionamento do mercado de capitais. Diz ali, debêntures são títulos de dívida de médio e longo prazo emitidos por sociedades por ações de capital aberto ou fechado, utilizados para o financiamento dos seus projetos. Primeiro raciocínio que você tem, nós temos o quê? Pode ser aí esses debêntures emitidos aonde? Em mercados também não organizados. Portanto, você pode ir como correta nessa aí. Tá? Diga. Opa, bom, mas eu dei mesmo. Estavam conversando ali, estavam mexendo com o celular ali, e não pode. Muito bem.
É isso aí mesmo, todo mundo quietinho aí, porque o velho está falando. Me respeite pela idade, me respeite pela minha profissão, me respeite como homem, que eu mato todo mundo no pau aí atrás, tá? Muito bem. Além de violento, sanguinário e perigoso. Muito bem. Por isso que às vezes o pessoal me chama de Rambo, tá? Muito bem. Diz assim na sequência, olha só o que nós estávamos falando. Eu estava falando sobre a questão do nosso mercado. Portanto, correto. Cuidado às vezes aí com questão de mercado fechado, hein? Cuidado com o correto. Às vezes a banca pode dar uma patinada em cima dessa, tá? Mas se você falar que as debêntures aí, valor certo, tempo certo, correto. O mercado de balcão compreende as operações realizadas fora do ambiente de bolsa, com ativos não padronizados, que às vezes pode aparecer com o nome de warrants, que se amoldam às necessidades específicas de cada parte envolvida na transação. Perfeitaço, você teria basicamente o que? O mercado de balcão envolveria ainda o quê? Aquela ideia de você fazer a compra e a venda fora daquilo que seria o quê? A regulamentação direta dentro daquilo que seria a nossa chamada CVM. Tá? Diz ainda, em caso de alienação do controle acionário de uma companhia, o acionista adquirente é obrigado não, ele não é obrigado a realizar oferta pública de aquisição. Não, está fora, portanto, é errada essa questão para você. Tá? As ações preferenciais, embora não deem direito a voto, ou restringam o exercício desse direito. Então, a ação preferencial não dá direito a voto. Elas conferem prioridades na distribuição de dividendos aos seus titulares. Corretaço. Em revisão, falado isso, hein? Uma companhia considerada fechada, se menos de 50% dos seus valores mobiliários de sua emissão, inclusive as debêntures, não. Fechado não tem nada a ver. Companhia aberta, existem transações. Uma companhia fechada não tem as transações das suas ações em mercado. Portanto, errada essa questão. Tá? Diz ali ainda, olha só, acerca das características do mercado de câmbio, das instituições autorizadas a operar nesse mercado e das operações nele realizadas são corretos. A Secretaria do Comércio Exterior, mais a Receita Federal do Brasil, mais o Banco Central do Brasil, são os órgãos gestores do Sistema Integrado de Comércio Exterior, nosso Siscomex, que controla as exportações e importações realizadas no país. Perfeitaço, estava no materialzinho para você ler. O mercado brasileiro de câmbio é composto pelo mercado de câmbios de taxas flutuantes, turismo, pelo mercado de câmbio de taxas livres. Mentira, desde 2005 que nós não temos mais a expressão taxa livre no nosso mercado. A resolução, só para você ficar feliz, 3265, não existe mais o termo taxa livre. Portanto, errada a questão. O Banco Central do Brasil pode conceder autorização para a prática de operações no mercado de câmbio aos bancos de desenvolvimento, às sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e às sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, entre outras instituições. Bastaria você ter lido o material de revisão. Se você lesse o material de revisão, apareceria lá as instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central. Corretaça alternativa. As operações, outra, bastaria você ler o material, criatura. Lesse o material, estaria resolvida essa questão. As operações de compra e de venda da moeda estrangeira até $3.000 são dispensadas da formalização de contrato de câmbio, mas devem ser registradas no sistema de câmbio administrado pelo Banco Central do Brasil. Corretaço também. Julgo os itens subsequentes relativos às características do mercado primário e secundário de títulos e valores mobiliários. O mercado primário é aquele em que os investidores, após adquirirem títulos ou valores mobiliários, diretamente do emissor, podem negociar e transferir esses títulos entre si, seja no mercado de bolsa de valores, seja no mercado organizado de balcão. Primeiro, mercado primário é onde você tem as novas emissões, onde os investidores entram no mercado secundário. Errado. A emissão de títulos pelo Tesouro Nacional é uma operação de mercado primário. Emitir os títulos, compra e venda desses títulos pelo Banco Central do Brasil com medida de política monetária é realizado no mercado secundário. Corretaço. Porém, às vezes a banca pode dar uma patinada em cima disso, dizendo o que para você? Não, estou me referindo somente ao Banco Central comprando. Ele foi comprar lá naquilo que seria o mercado primário. Se você pegar ali a normativa que tem na revisão, está lá na revisãozinha que eu sei que você leu, quem leu passou, quem leu aprovou, quem leu fez, aprova, tranquilo. Aparece lá que compra e venda dos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional estão de responsabilidade do nosso Banco Central. Então você faz a emissão pelo Tesouro Nacional lá no nosso mercado primário e depois as transações outras são feitas no nosso mercado secundário. Correto, mas fique atento que às vezes pode dar uma chacoalhada em cima disso, tá? A oferta pública de ações para o aumento do capital social de uma companhia de capital aberto é classificada como uma operação de mercado secundário? Não, mas já dá que nem nó de um conto, falamos até virar bola do zóio isso. Errada alternativa para você, tá? Diz ali, ó.
Com relação aos programas de governo e produtos oferecidos em agências ou correspondentes bancários da Caixa, julgue os itens. Nas cidades com população igual ou superior a 250 mil habitantes, são elegíveis ao financiamento imobiliário no âmbito do Programa Nacional Minha Casa Minha Vida, os imóveis com valor de avaliação até 175 mil. Primeiro, que o número 175 mil não existe, o valor seria 170 mil, tá? Mas aí são para populações de 1 milhão de habitantes. Para até 250 mil, o valor é 145 mil reais. Portanto, errada essa alternativa, tá? O Microcrédito Crescer Caixa oferece, estava na revisão, bastaria você ler o material para você fazer essa questão aqui, ó. O Microcrédito Crescer Caixa oferece créditos de R$300 a R$15 mil, com prazo de pagamento de até 12 meses para a pessoa física que deseja investir na compra de equipamentos ou material de construção para aprimorar o seu negócio. Corretaço, tá? O penhor da Caixa é uma linha de crédito não renovável. Mentira, quem já penhorou dinheiro na Caixa, desculpa, penhorou dinheiro, porcaria nenhuma. Para quem já penhorou dinheiro, para que você vai penhorar dinheiro se já tem ele, besta? É um velho tonto, é o que você está pensando, né, Bruno? Para você que penhorou a joia, arrancou a aliança de casamento, botou lá para penhorar, com miséria que dá gosto, né? Mas passando agora a coisa melhora, tá? Você vai observar que não é renovável? Claro que é renovável. E até 130% do valor. Se ela vale 100, você vai lá e penhora por 130, você nunca mais vai pagar, meu. Para quê? Melhor negócio da sua vida você acabou de fazer, tá? Portanto, aí, errado. Raciocínio lógico isso, né, professor? Pelo amor de Deus, errado. Diz ali, as casas lotéricas podem atuar como correspondentes bancários de outras instituições financeiras. Dio santo, me toque fogo, errado isso aí, né? Se é da Caixa Econômica, loteria, Caixa Econômica, tá? O programa Minha Casa Minha Vida oferece financiamentos imobiliários para famílias com renda mensal de até 5 mil, corretaço, porém, a legislação tem um valor abaixo. A legislação tem um valor abaixo. Quando você pega a lei, um valor é abaixo. Mas no site da Caixa Econômica cita 5 mil reais. Se você errou, eu entraria com recurso, mas está correto isso aqui. No site da Caixa Econômica Federal, o valor é até 5 mil reais, tá? Diz ainda, a respeito dos meios de pagamento eletrônico, conhecidos como cartões de crédito e cartões de débito. Diz ali, o valor mínimo da fatura do cartão de crédito emitido por instituições financeiras a ser paga mensalmente não pode ser inferior a 20%, não. O valor hoje nós estamos operando é com 15%, portanto, valor errado, tá? Errado. A cobrança do uso de cartões de crédito emitidos por instituições financeiras está limitada a 3 tarifas. São 5 tarifas. Anuidade, segunda via do cartão, função de saque, pagamento de contas e avaliação emergencial do limite. Então, não é limitada a 3, e sim a 5. Portanto, errada. A cobrança de tarifa para emissão da segunda via de cartões com a função de débito é permitida no caso de pedidos de reposição formulados pelo correntista, você pediu, e decorrentes de motivos não imputáveis de instituição financeira emitente. Corretaço também, tá? Então, essas seriam as nossas questões do chamado conhecimento bancário, tá? Umas questões que nos deixaram extremamente felizes, extremamente satisfeitos, tá? Onde nós encontramos o quê? Todos os nossos materiais que foram trabalhados, quem pegou os materiais para lerem aí, quem acompanhou as revisões, quem acompanhou a superrevisão, quem acompanhou aí 72 horas Caixa Econômica, quem acompanhou ainda o nosso programa Premium, está lá, o Premium, quem fez o Caixa Premium também está dentro da nossa programação. Tudo aquilo que nós trabalhamos com vocês é o material presente na nossa revisão. Quem fez aí o Reta Final também pegou na veia em cima da nossa prova, tá? Então, olha só, para você que trabalhou aí, para você que fez o prêmio, para você que pegou as revisões todas, para você que fez aí os PDFs disponíveis para você que tem o material apostilado, a apostila está exatamente dentro do edital, tá? Para você que ainda, olha só, participou do Reta Final, das 5 dicas que nós trabalhamos aí com vocês para a Caixa Econômica, todo esse material contemplou aquilo que seria o seu edital. Perfeito? Como sempre, nós conversando aí com a equipe anteriormente, aí, trocando um papo, como sempre, nós ficamos extremamente felizes, tá? Com aquilo que seria a nossa prova. A prova, a gente sempre tem aquela preocupação, que ela não pode ter grandes surpresas. Existem questões ruins para todos, tá? Mas grandes surpresas, normalmente, ela não pode ter. Foi o que essa prova nos apresentou.